Olha só, o tema de hoje é muito importante, porque hoje a intenção é tirar dúvida. Quando eu tenho o direito de fazer uso capião, isso é muito importante, porque muita gente confunde, né? Nem sabe que existe uso capião, ou até sabe, mas faz uma confusão muito grande. Então, você que está assistindo nosso programa, seja no YouTube, seja no canal do Conselho, no site do Conselho, ou aqui ao vivo, você vai entender. Você vai ter uma boa noção de quando você tem direito de fazer o uso capião, tá? Isso é muito importante. E aí vamos falar a verdade e acabar com as lendas jurídicas. Essa é a nossa intenção. Olha só que interessante, ó. Toda vez que eu falo de uso capião, existe uma grande confusão. O Instituto, ele é muito antigo, vem lá do direito romano, do direito grego também. O Instituto, apesar de ser antigo, ele é pouco utilizado na prática. E ele realmente é um instituto que gera muita confusão, muitos erros, lendas jurídicas, e advogados também, muitas vezes não têm conhecimento sobre o Instituto. Então vamos entender tudo. Professor, quando eu tenho direito ao uso capião? Em primeiro lugar, uso capião, você tem que ter posse, e posse nós conversamos aqui. Posse quer dizer que você tem a situação fática, direta, você está no local, usando, usufruindo da posse. Isso é posse. Para começar, temos que separar posse e domínio, né? Domínio é registro, domínio é propriedade. Quando eu falo para você, o imóvel está no seu nome, você tem o domínio, você tem o registro, você tem a propriedade. Posse não tem nada a ver com isso. Posse, quem tem o domínio, quem tem a propriedade, pode ter a posse também. Mas muitas vezes, quem tem a posse não é quem é o proprietário. Um exemplo disso é na locação. O inquilino ele tem a posse, mas ele não é proprietário, não tem o domínio. Quem tem o domínio, o registro, é o locador. Então isso é muito comum. Para que você tenha direito no uso capião, o primeiro ponto e o ponto essencial realmente é falar da posse. Só existe o direito de fazer o uso capião, de utilizar o uso capião, quando eu tenho posse. E a posse não pode ser uma posse de um período pequeno, tem que ser um período considerável. Depende de cada estilo de uso capião, de cada espécie de uso capião. Muita gente faz uma confusão em relação à posse, tem que ser de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Isso depende, na verdade, do tipo de ação, né? O uso capião é o gênero de várias espécies. Nós temos mais de 36 espécies, porque o Brasil ele aderiu o direito italiano segundo as regras do uso capião. Com o novo CPC, nós temos até 37, porque nós temos o uso capião administrativo, que, na verdade, não está tendo aplicabilidade nesse momento, porque ele foi mal regulamentado. Então, várias questões precisam ser resolvidas. Os cartórios, por aí, os tabeliões, né, os cartórios de imóveis, não estão fazendo esse uso capião, porque pela dificuldade do registro. Fato é que o uso capião, atualmente, mesmo com o CPC novo, continua sendo usado o judicial. E para isso, para que você tenha direito de utilizar o uso capião judicial, você vai ter que escolher uma das espécies. Nós temos mais de 36 espécies, porém, no Brasil, nós vamos utilizar cerca de 5 espécies. Nada mais, nada menos que 5 espécies. Mais que isso, é um uso capião muito teórico. Nós temos o uso capião domiciliar, uso capião indígena, é tudo uso capião muito teórico e pouco utilizado na prática. Lembra você que o nosso intuito aqui é falar do uso capião para bens imóveis, mas cabe o uso capião de bens móveis também, então é importante você saber. Primeira regra para utilizar o uso capião, para ter direito de fazer o uso capião, é ter a posse. Essa posse vai depender de cada espécie do uso capião. Os mais utilizados, nós temos a primeira espécie, que é o mais utilizado, o uso capião extraordinário. O extraordinário é o mais utilizado, por quê? Ele não tem limites, ele na verdade aceita até a má-fé. É uma realidade desse uso capião. Muito criticado até pela doutrina e muitos doutrinadores, porque esse uso capião, ele deixa você utilizar a má-fé. Muita gente acha um absurdo isso, mas é a realidade. O uso capião extraordinário, você tem que ter 15 anos de posse, 15 anos de posse. E a posse ininterrupta, ou seja, você não saiu e voltou, saiu e voltou. Não, é aquela posse ininterrupta que você tem. 15 anos de posse. No antigo Código Civil, essa posse era maior no extraordinário. Era uma posse de 20 anos. Hoje, 15 anos, tá? Então, 15 anos de posse. E tem uma exceção a essa regra também. Se você utiliza o imóvel para moradia habitual, de 15 cai para 10. De 15 cai para 10. Então, ou seja, o uso capião extraordinário, você consegue usufruir desse uso capião com uma posse de 15 anos. Se você mora no imóvel, cuida do imóvel, você consegue de 15 cair para 10 anos, você consegue ingressar com ele. A posse é o primeiro requisito do uso capião. Perceba que a posse é um requisito em todas as espécies de uso capião. Sem posse não existe direito ao uso capião. O mais utilizado é o extraordinário. Por quê? O extraordinário é um uso capião que permite tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ele permite a má-fé, diferente das outras espécies de uso capião. Ele permite também fazer uso capião de um imóvel
que seja maior de 250 metros quadrados, né, ele permite também. Além do uso capião ser aí de um imóvel de mais de 250 metros quadrados, ele permite também que o sujeito já tenha outros imóveis no nome. Então, eu posso fazer uso capião extraordinário, mesmo tendo outros uso capiões no nome, outras ações e outros imóveis no meu nome. Olha que interessante. Professor, mas eu tenho um imóvel contrato de gaveta, eu tenho outras posses, posso ingressar com uso capião? Nesse caso extraordinário, você pode, com outras posses, outras ações, outros imóveis no nome do Brasil todo. Você pode, porque aqui no extraordinário, eu costumo dizer que é o uso capião do Tim Maia, porque pode tudo, né? Tem a música, vale tudo, pode tudo. Então esse uso capião é isso, pode tudo. Porque você pode ter imóvel no nome, pode ser maior que 250 metros quadrados se for urbano, pode ser maior que 50 hectares se for rural, basta você ter a posse de 15 anos. No caso de uma posse de 10 anos, moradia habitual, também resolveu a situação de posse. Olha só que interessante. Todo uso capião tem que ter posse. Então, no extraordinário, nós estamos falando de 15 anos, cai para 10. Mas nós temos um uso capião também muito utilizado na prática, hein? E essas espécies que o professor está falando aqui, é 99% dos nossos usos capiões utilizados na prática. O resto é muito teoria. Segunda espécie muito utilizada é o ordinário, né? Ou também chamado de ordinária, tanto faz no feminino ou no masculino. O ordinário, ordinária, é a espécie de uso capião que o lapso temporal, ou seja, a posse, tem que ser de 10 anos. 10 anos. Quando eu tenho a posse de 10 anos, ininterrupta, eu posso usufruir desse uso capião. Olha que interessante, esse uso capião, 10 anos. Diferente do primeiro que o professor falou, o extraordinário, que permite até a má-fé, e a má-fé não vamos confundir, má-fé não é crime, né? Eu chego, né, e falo, saia do imóvel, senão eu vou matar você e sua família. Isso não é só má-fé, né? Isso aí é crime, é coação. A coação pode ser física ou psicológica, né? A má-fé que o uso capião permite é aquela má-fé que você tem 3 irmãos e você não faz o inventário dos seus pais. Você tem a posse, 15 anos, você faz um uso capião porque você não quer fazer um inventário para que não seja dividido da forma correta dos direitos hereditários. Então você faz o uso capião para ficar com a posse total, com a propriedade inteira. Então essa má-fé nesse sentido que esse uso capião permite. Essa tal má-fé. O extraordinário é o melhor uso capião, costumo dizer, para você que está nos assistindo, é procurar um advogado e fazer, porque o extraordinário, o próprio lapso temporal é longo demais, 15 anos e cai para 10. Quando eu falo de um lapso temporal tão longo, ele permite tudo, até a má-fé, nesse sentido de levar uma vantagem, né? Não uma coação ou um crime, ok? Então é diferente de uma má-fé que chega a ser um crime, aí é outra coisa e não permite, tá bom? A segunda espécie, o ordinário, diferente do extraordinário, ele também não tem limite de metragem. Então pode ser maior que 250 metros quadrados, o uso capião do imóvel, 50 hectares se for rural, pode ser maior também. Permite que o outro tenha a propriedade, o domínio, o registro no seu nome de outro imóvel, permite também. Mas o ordinário sempre exige a boa-fé, diferente do extraordinário, que permite até a má-fé, né, relativa, não absoluta, mas o ordinário não, sempre exige a boa-fé. Alguma situação que apareça uma má-fé, provavelmente você não vai levar êxito nesse uso capião, tá bom? Lapso temporal do extraordinário, 15 anos, cai para 10 com moradia habitual. Ordinário, 10 anos é o lapso temporal e em algumas situações de título de boa-fé cai para 5, ok? Acabou, né, professor? Não, tem mais, né? Entre os usos capiões mais utilizados na prática, nós temos o terceiro. O terceiro uso capião muito utilizado, que é objeto de confusão, é o constitucional. O uso de capião constitucional, muita gente, muito colega advogado, infelizmente, faz confusão, hein? Faz confusão porque acha que o constitucional é um, prolabore é outro, promoradia é outro, especial é outro. Calma, constitucional é tudo isso junto, essa é a grande realidade. O constitucional, ele é o especial é o constitucional. Pode ser chamado de prolabore, promoradia, é tudo a mesma coisa. O uso capião constitucional ou especial, constitucional especial, o nome que você for utilizar, não importa se está correto, o grande fundamento dele é na Constituição Federal, né, conhecida como a Constituição Cidadã, nossa principal legislação. O uso capião constitucional, ele tem uma vantagem, mas tem muitas desvantagens. O uso capião constitucional, de todos, é o uso capião mais célere, mais rápido, porque a posse não precisa ser de 15 anos, 10 anos, pode ser de 5, deve ser de no mínimo 5 anos. Professor, então o constitucional vou usar só ele. Legal. Isso se o seu imóvel permitir, porque a posse realmente é de 5 anos. Dentro das posses do uso capião, do lapso temporal, é das menores posses. Então, tem essa vantagem. Porém, ele é cheio de requisitos.
Primeiro requisito do uso capião constitucional ou especial, que é a mesma coisa, chamado de prolabore e promoradia também. Primeiro requisito é o limite de metragem. O uso capião constitucional, você tem direitos, quando você tem a posse, de 5 anos no mínimo, a ingressar com o uso capião constitucional. Mas você tem que respeitar a metragem, que é a regra desse uso capião. Primeira regra da metragem é 250 metros quadrados para o imóvel urbano. 250 metros quadrados para imóvel urbano. Então, 250 metros quadrados, hein? Passou disso, não pode usufruir desse uso capião. E se usufruir, se ingressar com a ação com o fundamento do uso capião constitucional especial, vai perder a ação, porque você não está cumprindo um dos requisitos. Porque de vários requisitos que existe nesse uso capião é esse, o limite de metragem. Não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tá? Olha que interessante. Outro requisito importante do uso capião constitucional, veja bem, estamos falando do uso capião constitucional. Outro requisito importante, além da metragem, de até 250 metros quadrados do imóvel urbano, porque o rural é até 50 hectares, ou seja, não pode passar de 50 hectares ou 250 metros quadrados, no caso do urbano. Quando eu falo desse requisito de metragem, é o primeiro, nós temos outros. Segundo requisito do uso capião constitucional, é um requisito muito importante, você não pode ter outro imóvel no seu nome. Olha só, hein? A título nacional, não é estadual, municipal, a título nacional. Você não pode ter outro imóvel no nome. Professor, mas vão achar isso? Vão achar. Não achar porque o uso capião você entrega muita certidão, você tem que pedir para se manifestar as fazendas, né? Ao Ministério Público. Então, realmente vão localizar um imóvel no seu nome e você vai perder a ação de uso capião. Você pode ingressar, mas vai perder a ação. Então, o ideal é que você respeite os requisitos, porque o juiz vai conferir. O juiz, o perito, todo mundo vai conferir, vai exercer uma função de fiscalização no uso capião. Então, cuidado, tá? Então, quando eu falo de uso capião constitucional, o lapso temporal dele é interessante, é rápido, célere, 5 anos. Apenas 5 anos de posse, no mínimo, né? Apenas 5 anos. Porém, ele é cheio de requisitos. Primeiro requisito, limite de metragem. Até 250 metros quadrados, no caso do imóvel urbano, e 50 hectares no imóvel rural. E aí vem o outro requisito, que realmente você não pode ter outro imóvel no nome. Cá entre nós, nosso curso é sempre trazendo a teoria, mas a prática também, tem que ser um imóvel registrado no seu nome, né? Porque contrato de gaveta não gera publicidade. Então, se você tem 1, 2 posses por aí, né? Você tem imóveis, mas por contrato de gaveta, não tem publicidade, então ninguém vai descobrir, essa é a realidade, né? Então, se você tem algum imóvel no seu nome, registrado, aí vão descobrir. Depois eu vou explicar por quê. Então, nós falamos de 3 espécies, são as mais importantes, as mais utilizadas, tá? Extraordinário, 15 anos, cai para 10. Ordinário, 10 anos, em algumas situações cai para 5. E temos o uso capião constitucional, que a natureza dele é uma posse de no mínimo 5 anos, tá bom? Então, olha que importante. Professor, por que você está falando isso? Para você entender quando você tem direito ao uso capião. Depois aparece aí o uso capião coletivo, que o grande fundamento dele é do Estatuto da Cidade. Esse uso capião coletivo tem a função de regularizar grandes comunidades, né? Então, a intenção é regularizar comunidades que queiram ter a matrícula do seu imóvel, aquelas famílias que querem ter a matrícula do seu imóvel. Os requisitos, muito próximo ao uso capião constitucional, 5 anos de posse, tem requisito de metragem, o limite de metragem não pode ultrapassar a 250 metros quadrados, essa é uma realidade. Então tem tudo isso também. O uso capião coletivo, muitas vezes, ele é utilizado pelas defensorias, procuradorias, o advogado particular. Muitas vezes não é bom negócio utilizar essa ação, porque um erro de uma das famílias de metragem pode prejudicar o processo inteiro. Então, muito cuidado com essa ação, mas é importante você saber que existe esse uso capião coletivo e ele é utilizado, sim, normalmente em conjunto, em parceria com os entes federativos, né? União, Estado, Município, o Distrito Federal, como uma parceria para regularizar várias comunidades, várias famílias, imóveis de várias famílias, tá bom? Aparece um outro uso capião interessante, que é uma novidade importante você saber, que é o uso capião de abandono de lar. O uso capião de abandono de lar também é conhecido como uso capião domiciliar. Esse uso capião, ele tem um pezinho na legislação de uso capião que a gente está acostumado, mas tem um pezinho no direito de família. O uso capião domiciliar é um uso capião sanção, punição para aquele que abandona, né, a sua companheira, ou o companheiro que abandona a sua companheira, vice-versa, né? Ou ele com ele, ela com ela, não interessa. Abandonou um outro, quem foi abandonado tem direito de fazer o uso capião domiciliar ou familiar ou de abandono de lar, tem vários nomes. Esse uso capião, você tem o direito porque você foi abandonado. Ela ou ele, não interessa quem. Se o outro te deixou, se ela te deixou,
e você ficou sem contato com ela por mais de 2 anos, ou melhor, no mínimo 2 anos, cabe você fazer uso capião, da parte dela ou da parte dele. Professor, como que fica essa situação? Você tem que ser meeiro, ou seja, meio a meio do imóvel tem que ser seu. É metade seu, metade dela, ou metade seu, metade dele, meio a meio. Quando você é meeiro, você vai fazer uso capião da parte dele ou dela que te abandonou, né? Isso lembra o filme lá da Julia Roberts, que ela abandona o marido. No meio da noite, ela chacoalha ele e fala assim, amor, chama de amor ainda, né? Eu não quero mais, vai embora, vai para Itália, vai para China, vai para Índia. Vamos dizer, usando esse exemplo, que ela volta. Voltou, bateu na porta dele. Ricardo, abre a porta, né? Aí ela fala para ele assim, Ricardo, eu quero voltar com você. Aí o Ricardo vai ficar revoltado, falar assim, você me abandonou mais de 2 anos, eu não quero mais você. A Julia Roberts vai virar para ele e falar assim, tá bom, já que você não quer, também não quero. Mas eu quero metade da minha casa. Esse apartamento nós compramos juntos, metade de cada um, meio a meio, usei meu FGTS, eu quero metade. E o Ricardo vai virar para ela e vai falar assim, eu fiz uso capião, você não tem mais metade. Da sua metade eu passei para mim, a totalidade do imóvel. Eu tinha 50%, você me abandonou, no mínimo 2 anos, eu passei para o meu nome 100%. Então eu tinha 50 mais 50. A Julia Roberts vai ficar revoltada, né? Mas é uma realidade. Esse uso capião é chamado uso capião sanção. É para punir aquele que abandonou o outro. Esse uso capião é muito interessante. Tem várias regras. Tem que ser meeiro, né? O que é ser meeiro? Tem que ser dos dois o imóvel. Eu posso abandonar ela, se o imóvel já era dela, continua sendo dela. Se eu abandonar ela, o imóvel era meu, só meu, continua sendo meu. Não dá para fazer o uso capião. Tem que ter uma sociedade no imóvel, tá? E esse uso capião também não pode ultrapassar o imóvel, não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tá bom? Então, olha que interessante, uso capião, sanção, punição. Lembra você que o abandono tem que ser efetivo. Professor, o que é abandono efetivo? Abandono efetivo é aquele abandono que o sujeito não dá mais atenção, nem ela nem ele. Abandono efetivo tem que ser o completo, né? Completo é aquele que é financeiro, físico e intelectual. Financeiro, físico e intelectual. Professor, o que é abandono financeiro? Que adianta eu abandonar ela, mas eu pago as contas, ou ela paga minhas contas, então não tem abandono. Físico é a presença, isso é o que mais acontece no abandono, né? Físico é difícil não acontecer. Mas o intelectual, hoje com a tecnologia, o WhatsApp, Facebook, o que adianta eu abandonar ela, mas todo dia eu mando mensagem para ela, bom dia, você tomou café com leite hoje, né? Ou curtir as fotos lá no Facebook, comentar, gostei da sua foto, você está muito bonita. Então não tem abandono, né? Isso não é abandono efetivo. Então, existe hoje o abandono intelectual. Não pode ter mais contato, nem por WhatsApp, nem Messenger, nem qualquer outro meio, tá bom? Nem carta, nem pombo, né? Pombo correio. Então, não pode ter mais. Tem contato, não ocorreu um abandono efetivo. Olha que interessante. Essas 5 espécies são as mais utilizadas. O direito possui mais de 36 espécies. Hoje, com o CPC novo, 37. Mas são teóricas. Na prática, não existe, não acontece. Se acontecer, um gato pingado ali ou outro. 5 espécies que são as mais utilizadas na prática. Então você tem que ter noção disso, é muito importante. Professor, então quando que eu vou escolher um ou outro? Depende da sua posse. A posse que vai determinar. Se você só tem a posse de 5 anos, você vai escolher o constitucional, no máximo, se tiver o requisito ordinário. Agora, se você quiser o que vale tudo, tem que ter uma posse longa, de 15 anos, tá? Então toma cuidado com isso. O que vai determinar o tipo de uso capião que você vai usar é o tipo de posse que você teve, o período de posse, ok? Então isso é muito importante você saber. Lembra você que qualquer uso capião tem que ter posse, hein? 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Tem que ter posse. Aí é a posse que vai determinar a espécie do uso capião. Mas além da posse, tem mais 2 requisitos importantes que você tem que enxergar. Quando eu falo de uso capião, o segundo requisito importante que você tem que enxergar é o animus domini. Professor, o que é esse animus domini? É a língua em latim, língua morta. Então vamos deixar de lado, vamos criar um outro termo para ficar didático. É a vontade de ser dono. Vontade de ser dono. Para fazer uso capião na sua vida, além de ter uma posse de no mínimo 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, você precisa ter a vontade de ser dono. E não é aquela vontade no meio do caminho. A vontade de ser dono tem que ser o quê? Aquela vontade inicial. Você já pisou no imóvel, já entrou no imóvel com a vontade de ser dono. Pode ter invadido o imóvel, pode ter comprado a posse de alguém, pode ter comprado através de contrato de gaveta de alguém, porque tinha muita documentação para regularizar, muita coisa, inventário para fazer. Mas o fato é, você entra no imóvel com a vontade de ser dono. Quem quer fazer uso capião, quem tem direito a fazer uso capião, tem que ter a vontade inicial. Entrou com a vontade de ser dono. Sem entrar com a vontade de ser dono, não há que se falar em uso capião, tá bom? Então, entrou com a vontade de ser dono, esse é o segundo requisito. O primeiro é posse, tem que ter posse.
E o segundo requisito é a vontade de ser dono, a vontade inicial, a vontade de ser dono, tá bom? Isso é muito importante. Não adianta alugar o imóvel, vira para a esposa e fala, nossa, amor, que vontade de ser dono desse imóvel. Essa vontade não conta, porque é no meio do caminho, né? Você já entrou sabendo que você ia pagar aluguel. Então, não dá para fazer uso capião nunca. Professor, então, peraí, quem fez contrato de locação não dá para ingressar com o uso capião? Não dá. Você ficar sabendo que sumiu os proprietários, os locadores, né? Sumiram os locadores, morreram, e você vai fazer uso capião? Não pode. A não ser que você omitir essa informação, porque se você juntar um contrato desse, ou de algum jeito alguém se habilitar no processo e descobrir isso, você perdeu o uso capião, porque você não tem o segundo requisito. Você tem a posse, mas você não tem o animus domini, que é a vontade inicial de ser dono. Quem quer fazer uso capião, quem tem direito de fazer uso capião, tem que ter a vontade de ser dono, tá bom? Então, requisito importante aí, o segundo requisito. O terceiro requisito, a posse mansa e pacífica. A posse tem que ser mansa e pacífica. Professor, o que é isso? Não pode ter boletim de ocorrência. Não tem nada a ver boletim de ocorrência, né? Muita gente fala bobagem em relação a isso. Boletim de ocorrência é um documento unilateral. Se tiver boletim de ocorrência, processos no seu nome, você é autor da ação, né? Professor, uso capião tem réu? Tem réu. O réu é o proprietário. Quem é dono, quem tem o registro, ele é o réu. Ou eles, né? Então, ele é o réu. O autor é quem tem a posse. Quando o autor e o réu não têm ação um contra o outro sobre aquele imóvel, isso a posse é mansa e pacífica. A partir do momento que um tem ação de reintegração de posse, emissão na posse, reivindicatória, não há que se falar em posse mansa e pacífica. Qualquer outra ação, qualquer outro documento não inibe a vontade de ser dono e muito menos a posse mansa e pacífica, tá bom? Então, fique atento em relação a isso, é muito importante você saber. 3 requisitos para qualquer uso capião, hein? Posse, chamada também de lapso temporal. Segundo requisito, além da posse, é a situação da vontade de ser dono, vontade de ser dono inicial. Terceiro, posse mansa e pacífica, tá? Então, esses 3 requisitos cabem em qualquer uso capião, é importante ter, é importante enxergar. Você, professor, tem o direito a fazer uso capião? É isso que vai enxergar. Você tem esses 3 requisitos? Então você tem o direito. Tudo isso eu junto a um princípio, que é o princípio da função social da propriedade. Quer dizer o quê? Que você está utilizando a propriedade está aqui para ser utilizada, tem que ser utilizada. Se você tem a posse, você está utilizando, ok? Fica atento em relação a isso. Professor, documentos no uso capião. Muita gente fala muita bobagem, né? Eu já vi advogado dispensar ações de uso capião, vira para o cliente e fala assim, não vou fazer uso capião porque o senhor não paga tributo no imóvel. Não existe isso, não está em lugar nenhum. O uso capião tem alguns documentos obrigatórios e os outros são facultativos, ou seja, pode ser que eu junte ou não. Se juntar, melhor, se não juntar, não vai atrapalhar. Esse negócio do tributo é facultativo. Claro, se você paga IPTU, ITR, você está provando a posse, é mais uma prova. Mas se você não paga IPTU, ITR, você tem direito também de fazer uso capião, porque o uso capião não tem a ver com o pagar tributos. O uso capião tem a ver com posse. Se você tem a posse, você tem direito de fazer uso capião. Então, é um documento a mais, é documento facultativo. O mesmo eu falo das contas de consumo, né? Se você faz uso capião, você tem direito ao uso capião, não é por causa da conta de consumo, do tributo. Não, se tiver, é melhor, é algo a mais. O que você tem que ter realmente é posse, fazer prova de posse. Então, contas de consumo, contas de tributos, né, IPTU, ITR, são facultativos. Se tiver, ótimo, é uma excelente prova, mas não é prova obrigatória. Nós temos nas provas obrigatórias no uso capião, nós temos sim a certidão de propriedade. Como que eu vou fazer uso capião sem juntar uma certidão de propriedade atualizada? Eu preciso saber quem é o dono, quem é o réu, né? Quantas pessoas são donas do imóvel, proprietárias do imóvel. Então, esse documento é obrigatório. Documentos obrigatórios, certidão de propriedade, planta memorial descritivo, que hoje existe uma discussão se é obrigatório ou não, com o novo CPC, mas planta memorial descritivo também é algo que pelo país é exigido como documento obrigatório, e aí tem a discussão, mas é uma discussão teórica, na prática é exigido. Então, a planta memorial descritivo, além da certidão de propriedade, além da certidão de propriedade, planta memorial descritivo, também as certidões de distribuição civil e criminal, no nome do autor e do réu da ação de uso capião. Esses documentos, sim, são obrigatórios. O uso capião é interessante que nós vamos ter uma discussão aí de estado para estado. Então, é muito difícil você apontar o que é obrigatório e o que não é. Vai depender de cada estado, porque cada estado tem normas da corregedoria que podem regulamentar isso, tem aí as varas específicas, vários registros públicos que também fiscalizam isso, então pode mudar muito de um estado para o outro. Mas fato é que documentos obrigatórios não fogem muito disso. Certidão de propriedade, planta memorial descritivo, também a situação das certidões de distribuição civil e criminal, o nome do autor e o nome do réu, o resto é facultativo, tá? Pode ser sim que um juiz solicite
um documento a mais, porque no entendimento dele é importante, seguindo algum fundamento de algum lugar, de algum estado. Mas cuidado, não existe conta de consumo obrigatória, PT obrigatório, isso é facultativo, tá bom? Então é importante você saber. Legal, então você já tem noção aí das 5 espécies mais utilizadas e quando você tem o direito. Professor, quando eu tenho direito ao uso campeão? Quando você tem posse, né, de 5 anos, 2 anos, 10 anos, 15 anos, uma posse ininterrupta. Então isso é interessante você saber. Vontade de ser dono, você consegue provar isso, essa vontade inicial, você já entrou com a vontade de ser dono. Tudo isso é muito importante você saber. Vamos lá, chega o grande momento agora que eu gosto muito, que é pergunte ao professor. Vamos lá, olha só, tem perguntas aqui, hein? Ouvi dizer que podemos perder a vaga de garagem por uso capião. É verdade? E se sim, ela precisa ter matrícula separada ou pode estar na mesma matrícula do apartamento? Excelente pergunta. Nós temos no Brasil a situação da vaga de garagem autônoma. São vagas de garagem separada, com uma matrícula diferente da matrícula do imóvel. Pode perder sim. Como o uso capião está vinculado à posse, quem abandona a posse, se o outro utiliza a posse por muito tempo, e muito tempo aí, nós estamos falando de 5 anos, né? A não ser o de abandono de lar, que é 2 anos, mas é uma outra situação, é um uso capião de direito de família, é outra situação de abandono. O uso capião mais comum utilizado na prática é 5 anos, 5, 10, 15, pode ocorrer sim, pode ocorrer e acontece muito, viu? Porque o sujeito tem a vaga de garagem abandonada, ingressa com o uso capião e faz prova que está utilizando, está guardando alguma coisa lá, o carro, uma moto. Então acontece sim, é uma realidade, tá? Um abraço para você. Então pode-se fazer uso capião de bens de herança onde não foi feito o inventário, porém a posse é mansa e pacífica por mais de 15 anos, por exemplo? A intenção é sempre trazer o assunto de forma prática, seguindo jurisprudência, doutrina, né? Não só a jurisprudência de São Paulo, mas de outros estados. Então a intenção é trazer informações como a coisa é. Né? Se você pegar nos livros aí, não, tem que fazer inventário, mas nós sabemos que o uso capião é utilizado sim, muitas vezes para burlar o próprio inventário, por questões possessórias. Não é qualquer uso capião, então o ordinário existe a boa-fé, você não vai poder utilizar, constitucional muito menos. Mas o extraordinário, nós temos várias decisões procedentes nesse sentido sim, como temos decisões improcedentes, mas a maioria delas são procedentes. Por quê? Se você consegue fazer prova de 15 anos, por mais que tenha um inventário a ser feito, você tem uma boa posse, uma posse longa, e o que interessa é a sua posse para o uso capião extraordinário, tá bom? Então é uma realidade sim, tá bom? Chegamos ao final, agradeço você, espero que você tenha gostado. Saúde, paz, sucesso. Tchau, fui!